Você está acompanhando o programa Educação e Cidadania. E agora nós vamos falar sobre este livro, Ildefonso Juvenal da Silva, um memorialista negro no sul do Brasil. A obra foi lançada pelo escritor e historiador Fábio Garcia, professor tutor e AD da COP de Santa Catarina. Bem-vindo ao Educação e Cidadania. Muito obrigado, é um prazer estar aqui nos 20 anos do programa. Que legal, não é? Pois é. Fábio, por que é importante falar e relembrar o legado, né, do Ildefonso Juvenal da Silva? Nossa, 125 anos, né? 125 anos de nascimento do Ildefonso, e a sua importância se dá justamente pelo legado que ele deixou em vida. Sim. 19 livros publicados, falando sobre os mais diversos temas literários, e também mais de 400 artigos de jornais do sul do Brasil. A obra é resultado de 15 anos de pesquisa em arquivos, bibliotecas, entrevistas com membros da família do Juvenal. O que foi mais difícil nesse resgate, Fábio? Eu acho que o mais difícil nesse resgate foi justamente compreender a existência de um grupo de intelectuais, músicos e poetas negros no pós-abolição. Porque a história, ela nos conta uma versão do negro existindo apenas no período da escravidão, apenas como mão de obra escrava. E ela omite a presença dos intelectuais negros no pós-abolição. Então, a questão do mais, né, o que mais foi dificultoso nesse processo foi de identificar os personagens negros no pós-abolição. Isso é incrível, né, Fábio? Porque ele era uma pessoa muito culta, não é? Muito culta. Falava e lia em latim, francês e inglês. Então, me explica, né? Por que ele, na sua opinião, ele ficou tanto tempo também esquecido dos estudos acadêmicos? Existem duas grandes versões para explicar esse fenômeno. Um primeiro é que nós desconhecemos, de uma forma geral, os escritos produzidos no início do século XX, claro, de uma forma geral. Podemos citar Seixas Neto, o próprio Franklin Cascais, né, Barreiros Filho, a própria Antonieta de Barros, que tem um livro para além do Farrapos de Ideias. Então, uma primeira questão é essa, nós desconhecemos a produção dos nossos escritores catarinenses. E uma segunda explicação é o fato do Ildefonso Juvenal ser negro, né? Então, é um racismo, mais uma vez, aí, imposto à obra do Ildefonso Juvenal. Essa questão do racismo, da discriminação feita pela sociedade, nós estamos aqui falando de uma história que remonta a 125 anos, e que hoje, né, com feminicídio, com essa violência que nós vemos pelas ruas da cidade, parece que ela está muito viva. E você acha que a pessoa negra, a pessoa com cor, ela sofre mais que todas as outras? A gente não pode dimensionar e dizer que ela sofre mais do que o outro, mas ela também sofre, né? Da mesma forma que as mulheres sofrem... Na verdade, quando eu falei que sofre mais, seria assim, ela é mais estigmatizada, digamos assim? Isso, a gente pode dizer que sim, né? É que isso é muito relativo, né? Isso é muito relativo, porque, por exemplo, uma pessoa gorda, né? Uma mulher dentro de uma concepção machista. Agora, a pessoa negra, ela sofre sim. A gente está discutindo isso aqui, porque o teu livro... Acabou fugindo. O teu livro, não, mas assim, o livro traz isso, porque, olha, existem cidades de Santa Catarina no interior, que você conta na palma de uma mão quantas pessoas negras existem. Isso mesmo. Entende? Isso mesmo. Eu tenho vários nomes e exemplos para dar. Então, eu queria saber se nesses teus 15 anos de pesquisa sobre esse autor, né, isso também apareceu? Aparece. E eu acho que um tema interessante que você coloca, né? Por que estudar a presença de intelectuais ou da população negra em Santa Catarina, considerando que a população negra não atingiu ao longo do seu período histórico mais de 20%? Porque nós temos que pensar sempre que a educação não se dá somente para o nosso umbigo. Nós temos que pensar uma educação para a vida, uma educação para as relações humanas, né? Então, as pessoas precisam aprender a trabalhar com o diferente, precisam trabalhar com a diversidade. E está aí a obra do Ildefonso Juvenal, uma ótima oportunidade para que os nossos estudantes, para que os nossos professores possam aprender mais sobre a diversidade. Fábio, muito obrigada pela entrevista Educação e Cidadania. Eu sei que vem muitos lançamentos por aí, muito sucesso e sorte para você e ao seu livro. Muito obrigado. Bem,
Não importa a idade, estar internado num leito hospitalar não é uma experiência agradável para ninguém. E para tornar esse processo mais leve, estudantes da UDESC levam história e música às crianças internadas no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis. Vamos conferir a reportagem? Quando a filha da Geisa ainda era adolescente, ficou internada por 3 semanas. Na época, a pedagoga resolveu fazer atividades lúdicas com a filha no próprio leito do hospital. E foi aí que surgiu um projeto de contação de histórias no hospital. Com base nessa experiência, eu tinha vontade de desenvolver um projeto no hospital infantil. Então, a gente começou com as histórias no leito, procurando atender individualmente o paciente, porque às vezes um está acordado querendo ouvir uma história, mas o que está internado ao lado está sob medicação, sentindo dor. Projeto importante, que muda o dia, ou melhor, a vida de milhares de crianças que passam pelo Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui em Florianópolis. Quando a gente fala, olha, a gente é contadora de histórias, a gente veio aqui para você escolher uma história que você queira ouvir, e aí o olhar muda, assim, né? Então, você tem muito rápido, assim, a devolutiva das crianças, o propósito de você estar aqui, assim. Num ambiente onde as crianças estão tristes, tensas e muitas vezes até com muita dor, não podendo dançar, cantar, brincar, a alegria vem através de projetos como música e contação de histórias. A criança não deixa de ser criança mesmo internada. É claro que estamos dentro do hospital, tem limites, temos os cuidados, mas ela tem uma necessidade da contação de história, de ouvir uma música, né? Além dessa necessidade do bem-estar que isso provoca, nós estamos promovendo aí uma aprendizagem e estimulando a questão hábitos de leitura, né? O professor Leonardo é responsável pela parte da música. É o projeto Música para Quem Precisa. Eu já fazia essas visitas voluntariamente quando eu era adolescente, né? E então eu senti que meus alunos tinham que experimentar isso também. E não só os meus bolsistas, que são os 2 bolsistas que fazem isso durante toda a semana, mas a gente convida outros colegas do curso e isso fecha um ciclo da universidade, dando a troca e o retorno para a comunidade também. E claro, as crianças são as que mais ficam felizes. E eles apresentando aí, você gostou? Qual tu mais gostou? Dos 3. De todos? Sim, eu tava meio desanimada, acho que deu um up. E isso faz bem também aos familiares, funcionários e a todos que, de alguma forma, estão ali, com os pequenos guerreiros nas batalhas do dia a dia. Tira a gente um pouco do foco do hospital. É muito legal, né, filha? Eles ficam aqui só presos, assim, né? Pelo menos tem uma coisa diferente. Todos saem contemplados. O objetivo é o paciente. Mas tem os acompanhantes, tem os funcionários. Quem é que não gosta de ouvir uma boa música ou ouvir uma boa história? Parabéns, hein? Parabéns por esse belo trabalho, maravilhoso. Mas nós continuamos a ouvir o que as mães pensam no seu dia. Neste domingo, o repórter Geseriel Cunha foi conferir para a Educação e Cidadania. Ser mãe é maravilhoso, ter uma criança do teu lado é super bom, sabe? Tipo, quando você tá triste, a única coisa que te consola, a única coisa que tu quer do teu lado é o teu filho. Tem tantas mães tristes, né? Machucado, o marido, é muito triste também. Mas, resumindo, está muito maravilhoso. Ser mãe é ser grande, tá? É saber perdoar, saber entender, né? É um amor incondicional que a gente tem, eu de mãe para filhos, né? E de filhos para mãe, né? Difícil de entender e difícil de ser, porque a gente acha que nunca é suficiente e está sempre atrás de buscar a perfeição. É muito difícil, é muito complicado, é muito estressante, mas é recompensador, vale a pena. Quem tem um filho tem que segurar pro resto da vida que filho não tem dinheiro que pague.
E como a gente se preocupa com esses filhos, né, mãe querida? Beijo para todas as mães de Santa Catarina. Depois do intervalo, destaque para a educação inclusiva e a sociedade, com a psicopedagoga e clínica, né, institucional, Márcia Bardal, e a auditora fiscal do trabalho, a Luciana. Rapidinho a gente já volta.